Boa noite, jovens adolescentes. Que a paz seja convosco. Queridos, estamos aqui mais uma vez, né, para ministrar mais uma aula online para vocês, né? Um estudo abençoado. Lembrando que estamos estudando 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 até o 11, semana passada, e nós vamos dar continuidade nessa noite. Mas antes de iniciar esse estudo, eu quero pedir a bênção de Deus para nossas vidas. Feche os olhos. Deus, muito obrigado, amado, por estar na tua presença, por essa oportunidade de ministrar essa aula para cada jovem adolescente que está ouvindo nesse momento. Eu peço a tua direção, eu peço, Senhor, se venha nos abençoar, que essa aula possa ser, Senhor, uma aula abençoada e que tudo falado nessa noite possa gravar em cada coração que está ouvindo nesse momento. Então eu peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então. Semana passada iniciamos o estudo, né, sobre 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, onde Paulo chama a atenção daquele povo, né? Mais uma vez, aquele povo estava tendo uns problemas naquela igreja, e um deles era a discussão entre eles, algumas divergências. E eles não estavam resolvendo entre eles, nem através da palavra. Estavam pedindo para as pessoas de fora julgarem a causa dele, e isso dando um mau testemunho para outras pessoas. Então Paulo falou assim, pare com isso, vocês são sábios, vocês têm a sabedoria de Deus, vocês vão até julgar o mundo através da palavra. Então julguem as suas próprias divergências, julguem seus próprios problemas entre vocês. Se não conseguirem, pede ajuda de algum líder mais cristão que oriente vocês, mas não pede para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque isso leva um mau testemunho. E também fala Paulo ali que para eles, às vezes, recuar, em vez de ter razão em algumas coisas, recuar e semear a paz e não a guerra. E isso aconteceu comigo essa semana. Eu tive que recuar em uma situação no meu trabalho, né, mesmo com a razão, para gerar paz e não guerra e gerar um bom testemunho. Então Paulo orienta eles e nós possamos fazer o mesmo que Paulo pede ali, recuar às vezes, ou então semear a paz, né, resolver entre nós e não pedir ajuda para as pessoas que não conhecem a Cristo, ok? Então agora vamos dar continuidade do versículo 12 até o versículo 20. Aqui Paulo fala de outro assunto muito importante, ele para um pouquinho sobre essa questão de, né, orientar eles e traz um assunto sobre a questão de salvação, a questão de santificação, ok? Do versículo 12 até o versículo 20. A gente vai ler esses versículos, depois vamos comentá-los, né, e dividir em 3 partes, ok? Vamos lá, vou ler a linguagem de hoje. Diz assim, verso 12 até o verso 20. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para a prática, para praticar imoralidade, mas para servir ao Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte de Cristo? E será que eu vou pegar uma parte de Cristo e fazer com que ele seja parte de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma pessoa com ela? E as Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma pessoa com ele. Fuge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para glorificar a Ele. Vamos lá então. Então Paulo chama atenção em 3 pontos importantes nesses versículos. O primeiro ponto está entre o versículo 12 até o versículo 14. Né? Ali Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso deixar de dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, que também ressuscitou o Senhor, nosso Deus nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, aqui Paulo fala o seguinte, que nós somos livres, podemos fazer qualquer coisa, porque nós temos livre-arbítrio, fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, mas não devemos usar essa liberdade para se tornar escravo novamente
do pecado, ou seja, usar dessa liberdade como desculpa para fazer qualquer coisa que não agrada a Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, vamos comigo rapidinho lá, Gálatas capítulo 5, diz assim, Gálatas 5, versículo 1 e 13, diz assim, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes com pessoas livres e não se tornem escravos novamente. 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Ou seja, somos livres, fomos chamados para a liberdade, mas não usamos essa liberdade como desculpa para voltar a ser escravos do pecado, ou como desculpa para fazer coisas que não agradam a Deus. Então Paulo chama atenção, ó, vocês são livres, pode fazer qualquer coisa, mas lembre-se, essas coisas têm que ser coisas que agradam a Deus, que estejam de acordo com a palavra dele, senão vocês se tornam escravos novamente do pecado. É como se a gente jogasse fora tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não queremos isso, pelo contrário, devemos ser livres e seguir a Cristo de acordo com a palavra deles, ok? Aí no verso 15 ao 17, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 17, diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? A Escritura Sagrada afirma, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aqui, Paulo chama a atenção o seguinte, ó, além de ser livres, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, como um templo do Espírito Santo, não devemos ter aliança ou ter qualquer contato com coisas que não agradam a Deus, porque vão nos contaminar, voltar de novo à escravidão do pecado. Então, aqui compara o nosso corpo, faz uma comparação muito interessante. Fala assim, ó, sabe que eu posso pegar um corpo de Cristo hoje e se unir com uma prostituta ou se unir com um pecado? Porque se eu fizer isso, eu estou manchando o corpo de Cristo e fazendo uma aliança com o pecado, virando uma só pessoa com o pecado. Porque quando eu me uno, né, com o pecado, eu me torno um só em pecado. Isso não agrada a Deus. Isso, como disse no começo, joga tudo fora, joga tudo para fora que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É como a gente já virar as costas para Cristo. E aí Paulo alerta, ó, você é o templo do Espírito Santo, então não se contamine com isso. Naquela época, o povo de Corinto estava se contaminando com coisas que não agradavam a Deus. Então, Paulo fala o seguinte, ó, pare de fazer isso. E lembre-se, você é o templo do Espírito Santo. Será que vocês não sabem que vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo? E você é o templo do Espírito Santo? Aí, eu peguei aqui, ó, um exemplo básico. Aqui é um copo que representa o nosso corpo, ok? Aqui, essa água aqui embaixo representa o Espírito Santo de Deus. E esse amarelo aqui, que é o óleo que eu joguei aqui em cima, representa o pecado. Olha que interessante. O Espírito Santo de Deus não se une ao pecado. Mesmo que eu misture aqui, ó, com o dedo. Mistura aqui com o dedo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Volta de novo a estaca, onde o pecado fica separado do Espírito Santo. Pecado separado do Espírito Santo. É isso que Deus quer nos dizer nessa noite. Que nós somos o templo do Espírito Santo e não devemos unir com o pecado. Mesmo que o nosso mundo ao redor esteja lotado de coisas que não agradam a Deus. Mas nós devemos nos separar e alinhar e fazer uma aliança com Cristo. Usar nosso corpo como um templo do Espírito Santo. Ó, aí Deus me levou a 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18. Vamos lá comigo lá. 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18. Diz assim: não se junte com um descrente para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum?
Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos, separem deles, não toquem em nada que seja impuro, e não aceitem, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aqui eles falam assim, ó, que tem, qual relação tem as trevas e a luz? Qual relação tem o templo do Espírito Santo com as coisas do diabo? Não tem relação nenhuma. É como fosse, vamos dizer aqui, é como água e óleo, não se mistura. Uma mesma fonte não pode jogar água doce e salgada, ou é salgada ou é doce. Então temos que entrar em alerta e fazer um autoexame para ver que se nós estamos contaminando com as coisas do mundo, porque somos o templo do Espírito Santo, ok? Agora vamos lá, volta comigo lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso agora 18 até o 20. Diz assim: fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Olha que interessante. Depois que Paulo afirma aqui que somos templo do Espírito Santo, ele fala assim, ó, então fuja de toda a imoralidade sexual. Por quê? Qualquer pecado que eu cometa hoje, uma mentira, né, uma defamação, algo que é fora do corpo, não afeta o corpo. Mas o pecado que afeta o corpo do Espírito Santo é a prostituição, a imoralidade sexual. E isso estava ocorrendo lá na igreja de Corinto. Então Paulo fala assim, ó, foge da aparência do mal, foge de qualquer imoralidade sexual, porque você está cometendo um pecado contra o teu espírito e também contra o seu corpo. Isso é muito sério. Sabe por quê? No versículo 19 diz assim, ó, sabe que vocês não sabem que você é templo do Espírito Santo? E vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? Agora vocês pertencem a Deus, porque Deus comprou você com um valor muito alto, por um preço muito alto. Devemos pensar nisso. Devemos examinar isso. Por quê? Nosso corpo não pertence mais a nós. A partir que você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, nosso corpo pertence a Deus. Então, tudo que eu vou fazer com o meu corpo hoje, com a minha mão, com meus pés, com o meu corpo todo, eu tenho que ver se agrada a Deus. Porque senão, estou contaminando o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. E isso não agrada a Deus. Isso nos leva, distancia de Deus. Então, voltando, como falei no começo, quando a gente age dessa maneira contra a palavra de Deus, é como a gente virasse as costas para Cristo na cruz do Calvário, como a gente deixasse de lado tudo que Cristo fez por nós. Sabe por quê? Você não foi comprado com qualquer moeda, ouro, prata, que pede valor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos comigo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Agora vamos comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. É o finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 20. Diz assim: 1 Pedro 1, 18 ao 20. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Cadê aqui? Diz assim: pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrar, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Ou seja, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então é muito sério. O seu corpo tem valor muito alto.
foi comprado não por dinheiro nenhum, nem ouro, nem prata que perde valor ao longo do tempo. Mas o sangue de Jesus Cristo nunca perde valor. É um sangue valioso que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Então o seu corpo tem que somente glorificar a Deus. Tudo que você faz com seu corpo hoje, com sua vida, tem que glorificar a Deus. As suas atitudes, seus pensamentos, tem que glorificar somente a Deus e não se contaminar com as coisas do mundo. Então Paulo encerra esse capítulo 6 dizendo, vocês são libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então use essa liberdade para fazer coisas que agradam a Deus e não como desculpa para se contaminar com as coisas do mundo. 2. Vocês é o templo do Espírito Santo. Então, quem habita em vocês não é qualquer um, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e ele não se contamina com as coisas do mundo. 3. Além disso, o seu corpo não pertence mais a vocês e sim pertence a Deus. Então, use desse corpo para glorificar a Deus. Então, a aula de hoje é essa, que vocês possam pensar nisso, refletir nessa palavra, refletir que vocês foram libertos, que você é o templo do Espírito Santo, que foi pago por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, pense bem antes de usar seu corpo. Pense bem antes de qualquer atitude, porque isso afeta, se for coisa que não agrada a Deus, afeta o Espírito Santo e nos separa de Cristo. Ok? Então essa é a aula de hoje. Espero que vocês peguem essa palavra e meditem na semana toda e comecem a fazer um autoexame e ver se tem algo ainda que está contaminando esse templo do Espírito Santo, para que eu e você possa garantir a cada dia a nossa salvação em Cristo Jesus, andar de acordo com a palavra de Deus, ok? Deus abençoe vocês possam ter uma boa semana e hoje encerramos então o capítulo 6, ok? Deus abençoe.